Já estamos de volta aqui no nosso segundo bloco do Proseando nas Gerais, tendo a satisfação de receber hoje a delegada da Delegacia da Mulher, doutora Karine Maia Costa. Denis Delano da Costa, Costa deve ser gente boa, né? Costa, então. Como é que foi, então, entrar na faculdade? A faculdade, até falando mesmo por mim, é totalmente diferente do ritmo que a gente vinha seguindo, porque muda a questão de maturidade, o que os colegas fazem, deixam de fazer, até a própria maneira de estudar, né? Como é que foi que você escolheu o direito e entrar já na Unimontes, que é uma faculdade extremamente respeitada no estado todo? Sim, eu fiz, o único vestibular que eu fiz foi para Direito na Unimontes, e aí passei. Não tive dúvida de que eu queria direito, em momento nenhum, eu nunca tive dúvida da minha profissão, eu nunca tive dilema, será que é isso que eu quero, será que é isso que eu não quero, nunca tive dilemas, eu sou uma pessoa bem decidida, assim, eu tenho essa facilidade, principalmente na questão profissional. E aí, durante a faculdade, eu entrei muito nova, então realmente eu achei difícil aquele começo, assim, eu tinha uma coisa assim de preocupação, sabe, uma imaturidade que a gente traz de colégio, e a faculdade é uma coisa mais cada um por si, né? É verdade. Então, realmente foi um pouco difícil, mas eu fui me adaptando e fiz um curso bacana, assim, foi tranquilo. Foi durante o curso que você percebeu esse foco para ser delegada ou depois de se formar, eu vou advogar primeiro, quero ser juíza ainda, de repente coisas para o futuro? Como é que foi definindo esse futuro? Durante a faculdade, nossa faculdade, que é a Unimontes na minha época, ela era muito civilista, então a gente aprendia muito direito civil, processo civil, e o direito penal não era na minha época tão forte, essas matérias a gente não focava tanto, assim. Mas eu sempre gostei do direito penal, era a aula que me fascinava, sempre foi, desde a primeira aula, sempre foi o que me fascinava. E fiquei naquela coisa de ainda não, quando a gente é mais imaturo, de não me conhecer o suficiente, fiquei pensando que eu me identificaria mais com o Ministério Público. Não pensei no cargo de delegada, porque eu achava naquela época ainda com aquela visão ainda machista, que a gente carrega, cultural, histórica. Ainda existe, né? Que eu achava que delegada era coisa de para homem. E por mais que eu gostasse do direito penal, eu falava, não, eu vou trabalhar como promotora para trabalhar com direito penal, vou tentar ficar numa vara criminal durante a minha carreira. Que não queria dizer que eu iria ficar só numa vara criminal, mas eu queria ser promotora para ficar trabalhando com crime. Sim. E, sendo promotora, eu iria trabalhar com civil também, né, e família, pelo menos por um tempo. Mas, enfim, eu apaixonada pelo direito penal e formei. Na minha época, quando eu me formei, não tinha os cursinhos telepresenciais que tem hoje, que você pode fazer o cursinho aqui. O EAD, né? A gente tinha que ir para Belo Horizonte. Quem queria mesmo estudar, que estava disposto a estudar, eu nunca pensei em advocacia. Acho muito interessante, mas eu tinha uma certa imaturidade para lidar com a profissão autônoma. Eu achava que eu tinha que me passar no concurso, sabe? Você tinha que ser empregada primeiro. Eu necessitava dessa segurança, assim, acho que por ser muito nova, né? E aí fui para Belo Horizonte estudar. Passei para 2 segundas etapas de Ministério Público em São Paulo e Minas. E no que eu estava passando para as segundas etapas do Ministério Público, abriu o concurso para delegada. Aí um colega falou assim, faz, porque aí você continua estudando, já que você está querendo Ministério Público. E aí, a hora que falou em fazer concurso de delegado, meus olhos brilharam, assim, porque eu pensei, vou lidar com crime, né? É o que eu quero. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava assim, gente, mas esse negócio, será que esse trem dá certo para mulher? Porque eu pensava, mas aí eu conversei com várias pessoas, e muita gente falou, não é assim, você não tem que pôr arma na cintura e ficar indo pra rua. Né? Não é uma profissão bang assim, do cinema mudou. Não é bem assim e tal. E aí, eu resolvi fazer o concurso e passei. Logo no primeiro concurso, eu passei. Na primeira etapa, eu fiquei bem classificada, num dos primeiros lugares. E aí, tomei posse. Muito nova, assim, ainda, né? Tinha um ano que eu estava estudando, acho que não tinha nem um ano. E já tinha ido para as 2 segundas etapas do Ministério Público, estava nessa coisa de concurso, e passei, tomei posse. Aí, apaixonei pela profissão. Aquilo que eu quero e pronto. Me apaixonei. Quem me conhece sabe o tanto que eu sou apaixonada. Eu acho a profissão... mesmo com todas as mazelas e todas as dificuldades,
institucionais, a questão da falta de estrutura que a polícia enfrenta, né, diariamente, mesmo com todas as dificuldades de trabalho, salarial, de funcionário, o que for, eu sou apaixonada pela profissão. E eu demorei para confiar nisso. Eu ficava, não, mas eu estou aqui, mas eu vou fazer o concurso lá. E aí depois, quando eu fui admitindo esse meu amor pela Polícia Civil, pelo cargo de delegada, e fui me encaixando na coisa da violência contra a mulher, porque eu fui vendo que isso é algo assim muito de missão, sabe? Parece-me. E fui me identificando com isso, e fui vendo que eu podia fazer ali, que eu estava sendo feliz ali, admitindo isso, eu me entreguei a isso. Como é que foi o começo mesmo? Você passou e aí pronto. A doutora Carine vai assumir uma delegacia. Como é que foi assim, você normalmente era e muitas vezes ainda é, você entrou lá e era você de mulher e mais ninguém, Sim. Só homens trabalhando com você e você a delegada daquela delegacia. Eu assumi em Uberlândia. Comecei minha carreira em Uberlândia. E fiquei 3 meses numa delegacia de defesa do consumidor e ordem econômica. Só 3 meses já assumi delegacia de mulheres. Aí fiquei nessa praticamente toda a minha carreira com delegacia de mulheres. Assim, poucos trabalhos fora disso. Mas no primeiro momento, confesso que eu tive uma certa insegurança, não insegurança, mas assim, nossa, né, como é que eu vou administrar? Eu lembro que quando eu cheguei em Uberlândia, primeiro dia, meu chefe fez uma coletiva com a imprensa para me apresentar para a cidade, para a sociedade. Falei assim, gente, e agora? E eu falando para aquele tanto de gente, né, uma menina, para você ter uma ideia, eu nunca tinha trabalhado. Eu fiz a faculdade de Direito na Unimontes, fiz estágio no fórum, numa vara civil, nem era criminal, passei no concurso e fui trabalhar como delegada. Seu primeiro emprego já Meu primeiro emprego foi como delegada e estou nessa profissão até hoje. Então, assim, foi algo que, num primeiro momento, causou uma certa insegurança, mas eu acho que eu me saí bem desde o início, assim, no sentido de vencer aquele momento e continuar. E foi aos poucos, assim, eu fui ganhando confiança. Esse DNA mais voltado para essa questão da justiça, Sim. de impor a sua Sim. posição, ajudou, com certeza absoluta. Às vezes a pessoa fala comigo assim, mas eu não seria delegada. Eu falo, realmente, não dá para qualquer pessoa que não tem o perfil querer essa profissão. Assim como um juiz, ou né, cada um a sua profissão, mas delegado é algo muito forte, assim. Você lida com muita dor, muita dificuldade, muita mazela todos os dias. No meu caso, que trabalho com vulneráveis, lido com crianças que sofrem maus tratos, abusadas sexualmente pelo pai, mulheres que não conseguem sair daquela situação, que passam uma vida de sofrimento, pessoas idosas. Então, assim, coisas graves, muito graves, e você tem que lidar com aquilo. Então, a pessoa tem que ter um perfil, tem que ter uma identificação com isso. Antes de chegar, então, por apenas 3 meses, né, entre aspas, na delegacia normal, lembra de algum caso, de repente, alguma situação, algum crime, alguma coisa que você teve que atuar que marcou nesse início, nesse primeiro período, antes de realmente chegar nessa linha de delegacia da mulher? Não. Quando eu trabalhei, porque depois que eu saí de Uberlândia, eu fiquei 3 anos em São Francisco. Vizinha aqui. Vizinha aqui até chegar em Montes Claros. Nesse período lá, eu fui delegada de tudo. Assumia que foi uma todos os época que eu setores. trabalhei com latrocínio, com tráfico de drogas, e aí eu enfrentei dificuldades lá. Assim, teve um períodozinho que até cadeia era o delegado que administrava lá em São Francisco. Ainda bem que foi por pouco tempo, que logo a SUAP assumiu. Aí foi um período um pouco difícil para mim, porque realmente eu tenho uma identificação maior com essa questão de trabalhar com os vulneráveis, né? Sim. Mas a gente foi bastante, eu consegui ter um resultado bom lá, inclusive a gente ficou na época em primeiro lugar em maior produtividade, em baixar a criminalidade na Regional de Januária na época, a Delegacia de São Francisco. Então a gente conseguiu trabalhar de forma bem efetiva lá. Mas eu não tive nenhum caso, assim, que eu tenha passado nenhum sufoco, sabe? Eu nunca tive algo que colocasse minha vida em risco.
Eu sou abençoada Felizmente. mesmo na minha profissão, eu sou muito abençoada. Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, não transfiram ela para lá, deixa ela aqui. Verdade. Isso acabou, então, meio que te credenciando a assumir a Delegacia da Mulher, todo esse resultado, né, aqui em São Francisco. Como é que foi para você assumir a delegacia aqui em Montes Claros, o que já era um anseio da população há muito tempo, devido a ser a capital da região e o grande número de casos que, infelizmente, são registrados ainda? Sim, eu fiquei muito feliz quando fui convidada para assumir a Delegacia de Mulheres. Era um sonho meu, mas que quando eu viesse para Montes Claros eu assumisse a Delegacia de Mulheres, porque o meu sonho era vir para Montes Claros, mas a princípio o sonho era esse, vir para Montes Claros. Mas eu queria, quando eu viesse para Montes Claros, assumir a Delegacia de Mulheres. E uma alegria muito grande para mim trabalhar nessa área. Eu realmente sou uma pessoa vocacionada e faço o que eu gosto. E por isso a gente consegue fazer um pouco mais do que nos é dado a fazer. A gente consegue, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente acaba dando um pouco mais, né? E aí a gente está fazendo um trabalho diferente lá, um trabalho humanizado, com o apoio das faculdades locais. Aqui a gente montou vários trabalhos multidisciplinares, atendimento jurídico, porque eu vinha de Uberlândia, que tinha lá toda uma estrutura da mulher lá, sabe, na delegacia, o conselho da mulher lá. E aí a delegacia funcionava com defensoria trabalhando junto, com todos os entes da Federação União, Estado, Município, integrados trabalhando na Delegacia da Mulher em Uberlândia. Lá é um modelo bem diferente. Nós temos até médica dentro lá da delegacia trabalhando, nós tínhamos e tem até hoje. Sim. E aí eu vim para cá e assumi uma delegacia começando do zero. Do zero. Literalmente. E hoje ela é um exemplo, está sendo referência em todo o estado. Nós recebemos ano passado, acho que foi ano passado, a visita da chefe da Divisão de Mulheres de Belo Horizonte para vir conhecer o nosso modelo de trabalho, porque a gente faz um trabalho mesmo assim de acolhimento, sabe? E por isso tanta denúncia que nós temos em Montes Claros. Sim. Porque eu penso que não é que aumentou, eu não penso que aumentou, eu penso que as mulheres denunciam mais. Até mesmo pela forma como a gente atende, como a gente acolhe na delegacia. Eu acompanhei um pouco, antes da Delegacia da Mulher ser instalada aqui, um trabalho que era feito pela Defensoria, né, a doutora Maísa, que muito atuante, é uma pessoa que realmente pega com unhas e dentes o caso. Conheci o ambiente da Defensoria lá, onde as mulheres são acolhidas, são recebidas, onde as crianças podem ficar, e vi que era, muitas vezes, murro em ponta de faca. Sim. Porque por mais que ela trouxesse, acolhesse e tudo, muitas vezes a mulher saía dali e acabava voltando para casa, para o mesmo marido e sofrendo as mesmas coisas. Como é que é trabalhar isso, especialmente começando do zero, para virar a cabeça da mulher que já está totalmente bagunçada, porque ela é apaixonada pelo agressor dela? Esse problema a gente ainda tem. Por falar em doutora Maísa, ela fez um trabalho, ela sempre vem fazendo, né, um trabalho importante na defesa das mulheres, e ela foi a pessoa que cobrou muito a Delegacia de Mulheres em Montes Claros. Quando eu cheguei aqui, eu tomei conhecimento disso e soube dessa participação dela para que fosse inaugurada em Montes Claros a Delegacia de Mulheres. Então, ela realmente merece aqui a nossa homenagem, porque ela realmente fez essa diferença. E realmente a Defensoria Pública não poderia fazer muita coisa sem ter uma Delegacia de Mulheres, porque ela mandava a demanda para uma delegacia comum, né, que não teria o acolhimento, que não teria o atendimento diferenciado, que não teria a celeridade que nós damos no procedimento. Então, realmente, a Delegacia de Mulheres, a implantação da Delegacia de Mulheres faz toda a diferença. Por isso que a gente tem um número maior de atendimento hoje, por causa da qualidade do atendimento. Mas ainda continua sendo um grande problema o comportamento da mulher, a conduta da mulher diante da violência. Porque não adianta de nada eu, promotor, juiz, policial militar, doutora Maísa, Defensoria Pública, não adianta se as mulheres não mudarem a forma o comportamento diante da violência. Sim. Então, é preciso que as mulheres
tratar aí a questão da autoestima das mulheres. Sim. Eu costumo dizer que eu não gosto da expressão empoderamento, eu não tenho estudos profundos sobre isso, mas me causa uma sensação da mulher querer ser melhor que o homem. E eu sou contra né, eu penso que não é por aí. Essa disputa. Essa disputa, não é por aí. Eu gosto muito de preservar os papéis, falo muito disso nas minhas palestras, que a mulher tem que ser mulher, não pode perder a sua doçura, a feminilidade, os homens não podem perder a coisa da conquista, da masculinidade, o que nada tem a ver com violência, e a doçura da mulher também nada tem a ver com submissão. Então Verdade. É preciso não se confundir isso. Então, manter isso, né? E o que precisa acontecer é que as mulheres se valorizem, se respeitem. Isso não tem a ver com querer mandar, querer impor, com querer passar por cima dos homens. Não é nada disso. É apenas não admitir o desrespeito. Sim. Como ninguém pode admitir. Mas por que a gente fala as mulheres? Porque a gente sabe estatisticamente que as mulheres sofrem com essa questão muito mais que os homens. Bem mais. Até mesmo a questão dos homens também, que a gente não pode deixar de considerar a compleição física dos homens, né? O homem tem muito mais força física que mulher. Então, não deixa de ser uma atitude covarde quando um homem agride uma mulher, porque ele tem mais força. Mas a mulher avança no homem. Pode até ser que em alguns casos a mulher avance, mas é mais fácil para o homem conter aquela agressão do que se um homem partir para cima de uma mulher. Sim, verdade. Entendeu? Então, a gente não pode deixar de considerar tudo isso. Então, mas o comportamento da mulher, o trabalho tem que ser focado em tratar a pessoa, a mulher, o agressor, a autoestima, um trabalho mesmo assim de autoconhecimento. Trabalhar só com a repressão, a gente não vai obter resultados. Doutora Carine, para quem não sabe, também atua como docente, é professora. E daqui a pouco, depois do intervalo, vou deixar uma pergunta no ar aqui, em vista disso. A senhora acha que seria interessante, ainda não sei de que forma, mas começar a trabalhar isso na cabeça das mulheres desde a infância, na escola, alguma coisa sendo ensinada para fugir um pouco disso que já está quase que no DNA desse paternalismo que vem desde até antes da ditadura, quantos anos no Brasil? Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente bate esse papo aqui com a doutora Carine. Segura aí, é rapidinho.